pensou em investir o seu dinheiro, mas não sabe por onde começar? A gente fez esse vídeo para te ajudar a dar os primeiros passos e investir melhor. Já sabe, né? Deixa aqui embaixo a sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Nós sabemos que investir não é um processo fácil. O mercado financeiro não é fácil, né? A gente vê ali bastante termos técnicos, uma sopa ali de letrinha que acaba dificultando bastante para quem está começando. Então você está no lugar certo, porque o nosso objetivo é justamente tentar simplificar esse mundo para você e te ajudar a desmistificar um pouco o mercado financeiro. E quando falamos em começar a investir, um dos primeiros investimentos que vem na cabeça da pessoa é a poupança. O problema é que a poupança ela já foi boa lá atrás, só que desde 2012 as condições mudaram e passou a ser um investimento muito pouco atrativo. E é por isso que um dos nossos lemas aqui na Mais Retorno é: amigos não deixam amigos investirem na poupança. E por que a gente fala tanto sobre investimentos, né? Por que isso é tão importante na sua vida? Claro, todo mundo quer guardar dinheiro e acumular patrimônio, mas alguns outros pontos também são bem importantes. O primeiro ponto é a aposentadoria. Quando você começa a investir desde cedo, você vai criando ali um patrimônio para que quando você se aposente, não precise ser dependente do governo. A gente sabe que normalmente a aposentadoria dada pelo governo acaba não sendo suficiente. Então você investir desde cedo te ajuda a ter uma aposentadoria mais tranquila. O segundo ponto é a renda passiva. Muitas vezes você quer dar aquela incrementada no seu salário no final do mês e a renda passiva é uma forma do seu dinheiro trabalhar para você e te dar um extra no final do mês. E o terceiro ponto é segurança financeira. Quanto mais você investir e acumular um patrimônio, menos dependente você fica do seu emprego. Isso dá uma tranquilidade. Se você tiver alguma emergência, se você perder o seu emprego, se você perder a sua forma de ter renda, isso te dá uma tranquilidade pelo menos por um tempo. Então a segurança também é um ponto extremamente importante. E o primeiro passo para começar a investir é tendo conhecimento. Você precisa conhecer os tipos de investimento para saber o que faz mais sentido para você. E é justamente aí que a gente da Mais Retorno quer entrar. Te ajudar a entender mais sobre esse mercado. A gente tem bastante conteúdos específicos sobre vários tipos de investimento para que você consiga ir aprendendo. Então você vai precisar ter um pouco de calma, de paciência, mas a gente tem bastante conteúdo para você ir aprendendo um pouquinho a cada dia. E se eu pudesse te trazer uma lição, seria de sempre se atentar aos 3 pilares que todo investimento tem. Primeiro ponto é o risco, que é o grau de incerteza daquele investimento. Então, você pode perder dinheiro quando você investe em determinado tipo de ativo. Então, você sempre precisa se atentar ao risco, que é tanto de você perder dinheiro, quanto de você ter ganhos substanciais e ganhos até acima daquilo que você esperava. Por isso, o risco está muito atrelado à incerteza. O segundo ponto é a liquidez, é a facilidade de você acessar aquele dinheiro que você investiu. Por exemplo, um imóvel é um ativo que não tem liquidez. Se você decidir vender um imóvel, pode demorar anos para você ter aquele dinheiro na sua mão. Diferente da caderneta de poupança, que você pedir no resgate, no mesmo dia está na tua mão. Então, a poupança é um ativo de alta liquidez. E o terceiro ponto, rentabilidade. É o retorno que aquele ativo vai te dar. Mas quanto maior a rentabilidade do ativo, provavelmente maior o risco dele também. O mundo ideal seria um investimento que tivesse esses 3 pilares. Só que isso não existe. Se alguém te oferecer um investimento que tenha baixo risco, alta rentabilidade e que você pode resgatar a qualquer momento, pode fugir que é cilada. Mas nada adianta você saber tudo isso se você não tem dinheiro para investir, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo, a gente tem que ir lá atrás, é você fazer o seu controle financeiro. É você fazer o seu controle para todo mês conseguir poupar. É criar ali um equilíbrio entre gastos e o que você ganha, para que você consiga começar a acumular o seu patrimônio e aí sim fazer os seus investimentos. Uma recomendação bem comum é usar ali a sequência de
50, 35, 15, que isso seria um percentual do seu salário que você vai destinar para cada uma das coisas a seguir. Então, 50% seria para despesas fixas, aqueles gastos que não tem o que fazer. Não importa o que aconteça naquele mês, você sabe que isso você sempre vai precisar gastar. 50% do seu salário deixe destinado para essas despesas que você não tem como fugir. 35% a gente usa para despesas variáveis. São aqueles gastos extras. Vou no restaurante, fazer uma viagem, fazer uma compra. É claro que a gente precisa disso na nossa vida, a gente trabalha para isso. Mas cuidado para esse percentual não passar de 35% do seu salário. E 15% a gente destina para reserva financeira. Então, todo mês pegar ali 15% do seu salário e destinar para um investimento. Com isso, você garante que todo mês você está aplicando ali um dinheirinho para ir aumentando o seu patrimônio. Para te ajudar com isso, a gente tem uma planilha de controle financeiro, onde você consegue dividir os seus gastos, entender o que você está gastando com cada coisa, para entender também se tem algum lugar que você consiga cortar gastos e consiga poupar um pouco mais. E se você acha que você precisa de muito dinheiro para começar a investir e que isso é coisa de rico, esquece, não é isso não. A partir de R$30 você já consegue fazer investimentos. Então é um mercado que é muito acessível. Não tem desculpa para começar a investir. Então comece o quanto antes, porque quanto antes você começar, mais tempo você vai ter o seu dinheiro rendendo e isso vai virando uma bola de neve. Só para você ter uma ideia, se você aplicar R$10.000 hoje, fizer aportes mensais de R$200, com uma rentabilidade anual de 8,5% ao ano, em 40 anos você teria mais ou menos R$1 milhão. Ou seja, esse valor colocado todos os meses faz muita diferença, traz um ganho exponencial para o seu patrimônio. Então, comece a investir o quanto antes, tente realmente investir todo mês, porque você vai acumulando um patrimônio cada vez maior, que vai rendendo cada vez mais e vai virando aquela bola de neve que eu te falei. Legal, vou começar a investir. Qual que deveria ser ali o meu primeiro investimento? Uma dica que a gente sempre dá é de começar pela sua reserva de emergência, que deve ser um ativo de baixo risco e alta rentabilidade. Então, se você ainda não fez a sua reserva, comece a guardar todo mês, vai acumulando, crescendo a sua reserva, até chegar num valor que você fique confortável, para daí sim você começar a buscar outras formas de investir. Então, a reserva de emergência é o nome dado para aquele recurso que você deixa para uma emergência que possa surgir. Então você pode ter uma emergência médica, você pode perder o seu emprego e perder a sua renda. Então o ideal é você ter ali um dinheiro que, se você precisar, você resgata a hora que você quiser. Então a gente costuma falar ali de deixar de 6 a 12 meses do seu custo mensal em uma reserva. Mas se acontece algo, você perde seu emprego, por exemplo, durante 6 a 12 meses você está tranquilo que os seus custos ainda vão ser cobertos. Mas isso é individual, cada um pode ver qual é o valor que fica confortável em deixar. E como eu falei, é importante que a reserva de emergência tenha alta liquidez e baixo risco. Por que isso? Imagina que você investiu em um ativo de alto risco e ele caiu. E aí você precisa desse dinheiro, a hora que você vai resgatar, não tem mais aquele valor que você investiu. E aí, o que você faz? Ou se você precisa desse dinheiro com emergência, só que você não tem liquidez. Então você quer vender, mas você não consegue. E aí você acaba entrando em desespero, porque aquele dinheiro está lá investido, mas não está na sua mão para cobrir a emergência que você precisa. Por isso, reserva de emergência sempre busque alta segurança e alta liquidez. E a alternativa mais procurada para a reserva de emergência é o Tesouro Selic. É um título de renda fixa que está atrelado à nossa taxa Selic, então a variação de rentabilidade é bem pequena. É um título emitido pelo governo, então o risco do governo não te pagar é muito baixo. E é um título que você pedindo o resgate, ele cai no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, dependendo do horário que você resgatar. Portanto, o Tesouro Selic costuma ser uma das alternativas mais buscadas para a reserva de emergência. Outra opção são os CDBs de liquidez diária. CDB é um título de renda fixa emitido por um banco e que tem garantia do FGC. O FGC te dá uma garantia,
Então, é um título que acaba te trazendo também um risco baixo. Esses CDBs costumam pagar ali na faixa do 100% da taxa Selic, 100% do CDI que a gente fala. E a mesma coisa, pedindo resgate no mesmo dia, o dinheiro já cai na sua conta. Por último, tem os fundos de renda fixa. São fundos que vão investir em CDBs de liquidez diária, em Tesouro Selic, e por isso te dão um risco baixo, rentabilidade também perto ali do 100% do CDI, e também te dão uma liquidez ali no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Assim, essas opções são bem parecidas, todas com baixo risco, rendimento bem próximo, todas são opções fáceis de investir. É só você abrir uma conta numa corretora ou até mesmo no seu banco que você tem acesso a todas essas opções. Depois de feita a reserva de emergência, a gente vai começar a procurar outros ativos que façam sentido para o seu perfil. E é aí que está o próximo passo, descobrir qual é o seu perfil de investidor. Normalmente a gente tem 3 classificações para perfil. O primeiro é o perfil conservador, é aquele que tem pânico de perder dinheiro. Ele prefere ter uma rentabilidade menor, desde que isso garanta que ele não vai perder dinheiro. Esse tipo de investidor precisa buscar ativos que sejam mais conservadores. O segundo é o perfil agressivo. Esse é o contrário do conservador. É aquele investidor que ele quer buscar rentabilidade no longo prazo, mesmo que isso signifique poder ter prejuízos no meio do caminho. É um tipo de investidor que gosta bastante de renda variável, por exemplo. E o terceiro é o perfil moderado. Ele está entre o conservador e o agressivo. O moderado, ele aceita correr alguns riscos. Tudo bem se ele perder um pouquinho, mas pouca coisa. É um perfil que não tolera tantas perdas quanto um perfil agressivo. Então é aquele meio do caminho. Dá para arriscar um pouquinho, mas nem tanto. Então, de acordo com o seu perfil de investidor, você vai ter mais posições em renda fixa, mais posições em renda variável. A gente precisa entender aonde você está para você conseguir montar a sua carteira e ver qual é a melhor composição para você. E se você não sabe qual que é o seu perfil de investidor, a gente tem o nosso teste de perfil, onde você vai respondendo algumas coisas para a gente dizer qual desses 3 perfis mais se encaixa para a sua realidade. Com o seu perfil definido, fica mais fácil de você saber quais são os ativos que fazem mais sentido para a sua carteira. Então, eu vou explicar aqui de uma forma mais simples como a gente costuma dividir e classificar os investimentos. Então, basicamente, a gente divide entre renda fixa e renda variável. E dentro disso, a gente vai ter várias subdivisões e várias formas de investir. Então, renda fixa são aqueles investimentos que você tem uma previsibilidade do ganho. Ou seja, você tem uma rentabilidade fixa, já definida no momento que você for fazer o investimento, tá? Então, esse é o tipo de investimento mais conservador, porque você já sabe o que você vai ter rendimento no período. Normalmente são ativos que você tem uma data de vencimento definida, naquela data você recebe o valor que você aplicou com a rentabilidade que você teve no período. E a renda variável, a sua rentabilidade, ela é totalmente variável, você não tem a menor ideia do que você vai ter de rentabilidade. É o caso das ações, que depende totalmente das condições de mercado, das condições econômicas, então você não sabe quanto você vai ter de rendimento quando você compra uma ação. E agora falando ali das subdivisões, dentro de renda fixa, a gente divide basicamente em 3 categorias. Então, o primeiro são os títulos públicos, são títulos de renda fixa emitidos pelo governo. Então, todo título de renda fixa é um título de dívida, ou seja, você vai emprestar dinheiro para alguém que vai te devolver esse dinheiro com correção. No caso dos títulos públicos, você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve isso com rentabilidade. O segundo são os títulos bancários, títulos emitidos por bancos. Nesse caso, você empresta dinheiro para o banco e o banco vai te devolver com rentabilidade. Esses são os títulos que têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que traz bastante segurança para esse mercado, garantindo que você tenha um retorno caso esse banco quebre. Em terceiro lugar, a gente tem os títulos privados, são títulos emitidos por empresas privadas. Então, esses títulos, você empresta dinheiro para uma empresa que vai te devolver com uma rentabilidade. São os títulos que não têm nenhuma garantia, não tem o FGC, não tem a garantia do governo,
por isso são investimentos que costumam render um pouco mais também. Falando de renda variável, são aqueles ativos que normalmente são negociados na bolsa de valor. Tem uma infinidade de ativos que são negociados, mas eu vou trazer aqui os principais que a gente vê. As ações, que são mais básicos, fundos imobiliários, os ETFs, opções e outras formas de derivativos, commodities, moedas, você pode investir em dólar, euro e outras moedas, metais preciosos, você pode investir em ouro, em prata. Então, assim, tem uma infinidade de produtos que você pode investir, mas acho que esses seriam aí os principais. Então, para te ajudar, a gente fez um guia de como começar a investir. Você viu que tem bastante coisa, bastante informação. Então, nesse guia, a gente vai entrar bem no detalhe de cada um dos investimentos, quais indicadores eu devo olhar em cada uma dessas opções, como eu faço para escolher o melhor ativo, como eu faço para analisar. É um guia bem completão, onde a gente vai entrar em bastante detalhe para te ajudar a entender mais sobre esse mundo e montar a sua carteira de investimentos. Eu falei várias vezes aqui sobre risco, né? Mas afinal, o que é risco? Eu não quero te assustar não, mas é importante você entender o que está envolvido naquele investimento que você está fazendo para não ter nenhum tipo de surpresa negativa. Então, a gente tem aqui algumas classificações, algumas formas de olhar para o risco de investimento. O primeiro é o risco de crédito, é o risco do emissor daquele título não te pagar, o famoso calote. Normalmente esse risco está muito atrelado aos títulos de renda fixa, onde uma empresa ou um banco ele emite uma dívida e ele não te devolve aquele dinheiro que você emprestou. O segundo é o risco de liquidez, é o risco de você querer resgatar um investimento e não conseguir. Ou então, a gente tem opções que você pede o resgate, mas demora 30, 40, 60, até um ano para esse dinheiro cair na sua conta. Então, você tem o risco de precisar acessar o dinheiro e não conseguir no momento em que você precisa. E o terceiro, eu acho que é o mais importante, é o risco de mercado, é o risco das condições do mercado. Então, por exemplo, você comprar um título pré-fixado de 5% ao ano. Se a taxa de juros começar a aumentar, começar a subir e for para 10% ao ano, você tem um título de 5, enquanto o mercado paga 10. Você tem um título ruim na sua carteira. Assim como as ações, né? O mercado afeta muito o preço das ações. Então, dependendo de como o mercado estiver, aquela ação pode despencar e você pode perder dinheiro. Então, risco de mercado é um dos riscos que mais afeta os investimentos. Entendendo melhor como funcionam os riscos, você também consegue entender melhor como eles impactam nos seus investimentos. Assim, diminui a chance de você errar e investir em algo que não estava adequado para o seu perfil. Eu falei pra caramba aqui, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar a investir, a te dar um direcionamento, você saber por onde começar, para que com isso você inicie essa sua trajetória com mais confiança e segurança. E a ideia foi passar por um pouco de tudo de uma forma um pouco mais superficial, mas a gente tem muito conteúdo específico sobre tudo isso que eu te falei. Então não deixe de navegar pelo nosso portal, acessar aqui o nosso canal no YouTube, e a gente tem também diversos cursos para você realmente entrar no detalhe de cada uma das formas de investir. Então aproveite bastante todos os nossos conteúdos.